cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho Teológico. Quero cumprimentar todos os inscritos do canal Rascunho Teológico. Já temos um mês aproximadamente que não gravamos vídeo. Vamos acertar esse tempo, esse horário, para poder estar atendendo os nossos inscritos sempre, né? E assim sucessivamente. Estamos aqui numa série de estudos sobre angelologia, e a última aula que tivemos foi sobre hierarquia angelical, né? Nesta aula falamos de vários contextos, né? E falamos dos anjos da guarda, do anjo do Senhor e etc, né? E agora vamos falar sobre diferentes classes de anjo, né? As diferentes classes de anjos, né? E os seus mais diversas atividades. Nessa questão de diferentes classes de anjo, podemos observar que são seres de várias ordens, né? Que não são raças, mas sim uma companhia. Nós vamos ver isso em 1 Reis, capítulo 2, 22, verso 19. E a Bíblia, no geral, ela vai explicitar, ela parece seguir aí entre os anjos que existem, que creem e detêm mais glória, né? E o que deve mais propriamente experiência de diferentes classes. Efésios capítulo 1, versículo número 21 e Colossenses capítulo 1, versículo 16. Entre os que mais se destacam, temos aqueles que são tidos como simplesmente anjos. Em seguida, na hierarquia angelical, tivemos aí os arcanjos, os serafins, os querubins, como segue. Por exemplo, o arcanjo, ou Miguel, ou Micael, que é o nome que significa, o significado aí, quem é semelhante a Deus, ou quem é como Deus. Seu nome lhe confere uma posição especial, elevada na hierarquia angelical, né? Então, podemos ver que acima de todos os anjos, reconhecido aí como sendo um dos primeiros príncipes do céu. Então, vamos ver isso em Daniel, capítulo 10, verso 13 e 20, Daniel, capítulo 12, verso 1, e Judas 9, e 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, bem como Apocalipse, capítulo de número 12, verso 7. É importante notar que, referir sobre esse texto de Daniel 12, versículo de 1 a 13, nós vamos ver que nessa passagem é um relato do fim dos tempos, sendo que o contexto anterior trata de uma revelação dada a Daniel ainda nos dias de Ciro, no caso, rei da Pérsia. Daniel capítulo 10, verso 1 a seguir, né? E Daniel capítulo 11, verso 1 a seguir. Então é necessário analisar aí essa visão, aliás, uma visão com seres espirituais, angelicais, e a escritura hebraica, todo o tempo Deus se manifesta ao seu povo com visões angelicais e com sinais e teofania, e é patente na religião dos homens, né? Podemos observar também a questão do poder dos anjos, né? Vamos observar isso, como tem diferentes classes, né? Os anjos são seres poderosos, dotados de poder sobrenatural, com poder delegado por Deus. Poder delegado por Deus. O salmista, no Salmo 103, verso 20, Hebreus capítulo de número 2, verso 20, e Mateus 28, verso 2, e Salmos 8, verso 5. Né? Dentre os feitos que demonstram o seu poder, vamos destacar algumas referências aqui, né? Como, por exemplo, de que um anjo só destruiu 70 homens de Israel. Em uma outra passagem, intervindo contra o exército sírio, foram mortos 185 mil soldados. E foram poderosos, e por seres poderosos assim se manifestam na Bíblia constantemente, né? Vai se manifestar. Por exemplo, nós vamos observar em 2 Samuel capítulo 24, verso 15 e 16, os anjos castigando Davi. Vamos observar em 2 Reis capítulo 9, capítulo 19, verso 35,
os anjos destruindo o exército sírio. Nós vamos ver em Daniel 10, versículo 12 e 13, o anjo consolando Daniel. Também vamos ver o cuidado que ele teve com Elias e a fuga que Elias teve. 1 Reis 19, verso de número 5 e 7. Né? E nós vamos ver os anjos confortando Agar quando foi rejeitada por Abraão, no capítulo 16, verso de números 5 a 16. Nós vamos ver os anjos livrando a Jó e suas filhas, também preservando a vida de Ismael, promovendo o nascimento de Sansão, orientando José quanto a Maria, ministrando a Jesus no deserto, confortando a Cristo na agonia, orientando a Filipe, não é? E confortando o apóstolo Paulo em sua viagem, não é? Consolando João quando chorava diante do livro selado. Nós vamos ver em Apocalipse 5, verso 1, eu chorava muito, como está escrito, e o anjo empenhado na proteção do povo de Deus, em Salmo 34, verso número 7, Salmo 91, versículo 11 e 12. Então temos também os anjos que, como ministradores a favor dos santos, em Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Outros exemplos de anjos, os anjos que feriram de cegueira os homens, lá em 2 Reis capítulo 6, versículo 17, temos o Eliseu, também o profeta, que orou a Deus, e o seu moço viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Em Daniel 6, versículo 21 e 22, o próprio Daniel, ele é liberto da boca dos leões pelo anjo da parte de Deus. Em Mateus capítulo de número 3, capítulo 2, verso 13, nós vamos encontrar em Mateus capítulo 1, deixa eu ver, capítulo 2, verso 13. José é avisado do sonho. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 12, versos 6 a 8, ele é liberto da prisão. E ainda Paulo, não é? Em Atos 27, verso 23, ele recebe a visita de um anjo que ele diz que nada lhe aconteceria. Né? Então os anjos são referidos ainda como aplicadores de juízo de Deus. Né? Em Salmo 104, verso 1 a 4, por exemplo, no Egito, matando os primogênitos, daí em Êxodo 12, 29, na destruição de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19, versículo 12, 13, versículo 24 e 25, também destruindo o exército sírio, não é? Em 2 Reis 19, um anjo que foi enviado para destruir a cidade de Jerusalém, mas o Senhor Deus a destruiu, em 1 Crônicas capítulo 21, versículo 15, e ainda na punição de Herodes ante Agripa, né? Em Atos capítulo 12, versículo 22, 21 a 23. Então, ou lutando com o diabo pelo corpo de Moisés. Então é importante notar que os nascimentos dos anjos, os nascimentos que foram anunciados pelos anjos, outra importante informação que temos, né? E eu quero passar aqui no nosso estudo, no nosso canal, né? Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com mais pessoas nas suas redes sociais, tá certo? Muito bem, para que mais pessoas alcancem o conhecimento da palavra de Deus. Glória a Jesus. Então, nós vamos ver, o anjo anunciou o nascimento de Isaac, lá em Gênesis 18, verso 10, o nascimento de Sansão, em Juízes capítulo 13, versículo de 1 a 25, e anunciou também o nascimento de João Batista, em Lucas capítulo 1, versículo 11 a 13. Ele também anunciou anunciou os pastores o nascimento de Jesus, em Lucas capítulo número 20, capítulo 1, versículo 30 a 31, Lucas capítulo 2, versículo 9 a 11, como também podemos observar que, como eles estão presentes na ressurreição e na ascensão, eles estão presentes sempre, não é? Os anjos, a ação dos anjos na consumação do século está escrito, na consumação do século, na ressurreição dos mortos, no ajuntamento dos escolhidos, na manifestação de Cristo,
não é? No julgamento das nações, na ceifa final, na extinção total da iniquidade, na assinalação do Israel fiel, né? No toque da trombeta, no tocar da trombeta de Deus, né? Como prenúncio do juízo imediato, sob o comando de Miguel em guerra contra Satanás e seus anjos, na pregação do Evangelho eterno durante a grande tribulação, no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 6 e 7, no anúncio do destino eterno daqueles que hão de adorar a besta e dela receberão o seu sinal, no derramamento dos 7 flagelos da ira de Deus, 7 taças, né? Na prisão de Satanás também, antes da restauração do reino milenial de Cristo na Terra. Então são acontecimentos importantes, não é? Que vale a pena salientar e vale a pena conhecer, por que não, né? Então, todos os anjos foram criados ou caídos. Todos os anjos foram caídos e perfeitos. Aliás, todos os anjos, corrigindo aqui, todos os anjos foram criados e perfeito, né? E perfeito. Então, foi criado perfeito por Deus, então o Criador de todas as coisas, né? Conforme está escrito em 2 Pedro 2, versículo 4, e em Judas 6, né? Muitos anjos se manifestam, se mantiveram obedientes, enquanto muitos também passou a acompanhar a Satanás na sua rebeldia, então foram condenados à perdição e confinados nas suas iniquidades, né? Nós vamos observar que os anjos caídos são serviçais de Satanás, por isso se opõem ao propósito de Deus, né? A aflição aflige o servo de Deus, executa os propósitos de Satanás, armam ciladas contra o servo de Deus, né? Os anjos caídos podem intervir nos negócios das nações, habitam em trevas infernais nas regiões celestiais e estão sob o comando de Satanás, porém sofrerão grande derrota quando lhes serão imposta por Miguel, o anjo de Deus, né? Sendo por fim lançado aí em prisões para sofrer o castigo eterno e após serem julgados pelos salvos na consumação dos séculos, né? Então, tudo terá um fim, o diabo não será diferente, ok? Dentro do contexto dessa questão hierárquica, dessa questão de outros anjos, vejamos também algumas informações de relevância sobre o tema, não é? Dentro do contexto da patrística, dos pais da igreja, os anjos, no sentido geral, não é? Nós vamos ver que o escritor Dionísio, que era conhecido como o Areopagita, né? É um importante salientar aqui que ele fala sobre o desenvolvimento dos anjos desde o século VI até a Idade Média. Ele acredita que foram escritos aí no primeiro século, né, pelos gregos, quando Paulo, o material de Dionísio, o Areopagita, né? Então os apóstolos deram instruções pessoais a Dionísio, transmitiram a revelação especial sobre os anjos e a organização angelical que Paulo e João receberam em visão, né? Nele, Dionísio segue uma linha hierárquica retomada aí no século XIII e foi retomada por São Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino, não é? Tomás de Aquino era conhecido como doutor angélico, não é? Isso é uma nota importante. Como era conhecido, desenvolveu e explicou as ideias do livro de Dionísio. Aquino mostrou a organização dos anjos e usou as palavras das escrituras listadas, que vamos citar acima, logo, né? Colocando em 3 grupos. O primeiro grupo ele foi colocado como serafins. O segundo grupo é o querubins e o terceiro grupo é trono. O primeiro grupo aponta para domínio. O segundo grupo aponta para poder. O terceiro aponta para autoridade. Também temos aí uma alusão sobre os principados, arcanjos e anjos. Dentro da cabala científica, da ciência esotérica dos judeus,
segue-se uma ordem hierárquica dos seres espirituais que guisa de informação, por exemplo. Vejamos aí. Os serafins, segundo a Cabala, né? Diz assim, os serafins, isso é importante, porque mesmo não tendo dentro do nosso contexto bíblico, mas é importante saber que existem essas informações, tá? Os serafins é Veuia, Jaiel, Citael, Elemiá, Mahasua, Lalahel, Rachaiá, Carretel, né? As dominações diz que é Nitraya, Raya, Iratel, Xerriá, Riá, Omael, Lecabel, Vassaí, né? Os principados, diz que o nome deles é Veel, Daniel, Rassaía, Ramamaia, Nanael, Nitael, Nebaia e Poiel. Os querubins são Raziel, Aladia, Laovia, Raia, Israel, Mebael, Irael, Recamia, né? As potências que são classificadas assim na Cabala tem Ieluia, Ileihá, Shavaquiá, Menadel, Raniá, Ramia, Razael, Iezael, e tem os arcanjos, né? Segundo a Cabala, Memania, Ialel, Relael, Mirzrael, Ubael, Leriel, Amauel e Meiel. E tem os tronos, segundo a Cabala, tronos tem os nomes deles, Lauvia, Galiel, Leovia, Parrailia, e tem as virtudes, né? Rael, Micael, Eliá e Elaía. E tem os anjos, que é Danabian, Nanakel, Aiel e Rabuiá, né? Rabuiá. Então nós temos aí também outras informações, e dentro desses grupos que se relacionam aí, estaria presente, incluído todos os seres da natureza angelical, ok? Nós vamos ver os anjos e algumas funções específicas. Temos os anjos da água, se ouve falar dos anjos da água, e enviou o Senhor, o anjo do Senhor, que dizia, justo é o Senhor, que és, que eras, que é santo, porque julgasse estas coisas, Apocalipse 16, 15. Então, além daquilo que é depreendido dentro do texto, havia também entre o povo a aliança, a ideia helenística de certos elementos da natureza, né? Que não controlado pelos anjos. Assim teríamos os anjos quatro ventos, os anjos dos quatro ventos, Apocalipse 7, verso 1, do fogo, né? Apocalipse 14, verso 2, do calor, por exemplo, da geada das águas, e assim terminavelmente, né? Então, no texto em foco, os anjos das águas, literalmente falando, tinham a tarefa de guardar e fazer distribuição dos suprimentos da água, sendo, por assim dizer, o anjo capitão dessa parte da natureza, né? Isso vamos ver em João capítulo 5, verso 4, Atos capítulo 27, verso 30, 23 e 24, né? Dentro da teologia judaica, os judeus e os eruditos, né, os escritores, aliás, de índole prosélita, eles chegaram até a enxergar os nomes de alguns deles, tais como Niconias, que estaria encarregado das fontes das águas. Assim, segundo esse pensamento, o anjo aqui mencionado é Niconias, né? Seria Niconias na visão. Então, e Admael seria o anjo da terra, conforme se dizia as ideias da época sobre os anjos, né? Para nós, porém, o sentido é simbólico, que deve ser invocado por estar mais apropriado com as naturezas do argumento. Das águas que viste,
onde se assentar as prostitutas, são povos, multidões, nações e línguas. Isso vamos ver em Apocalipse capítulo 17, verso de número 15. Na simbologia profética do significado do pensamento, fontes, rios e mares têm o sentido geral das nações inquietas, né? E desorganizada, por exemplo, né? Então, e assim nós vamos ver que tem o anjo destruidor também. O Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruí-la. Além disso, o Senhor viu e se arrependeu daquele mal. E disse o anjo do Senhor destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ira de Ornã e de Jebuseu, né? De todos os anjos que são apresentados nas Escrituras, em missões específicas, o anjo destruidor é o mais difícil de ser identificado por vários motivos. Por que o anjo, esse anjo destruidor é difícil? Temos a dificuldade de identificar. Por quê? Em primeiro lugar, eles parecem como sendo o Senhor. Em Êxodo capítulo 11, versículo 4 a 7, Êxodo 12, versículo 12, 13, 14, 12, 13, 23, 27 e 29, e no Salmo 136, no seu verso 10. Em segundo lugar, em outros, ele é o anjo do Senhor. Primeiro, ele aparece como anjo do Senhor, em outros, ele é o anjo do Senhor também. Em alguns lugares, ele aparece como sendo o Senhor, e em outro lugar, aparece como sendo o anjo do Senhor, né? Na terceira vez, nós podemos observar que a praga da mortalidade, em Êxodo 12, 13, na passagem de 1 Crônicas 21, verso 15, ele é dominado sem nenhuma reserva de anjo destruidor. E segundo se diz, cumpriu ali sua missão, 70.000 homicídios no reino de Davi. Pereceram aí os ídolos de sua execução. Então, quando vamos ler a passagem de Êxodo, capítulo 12, verso 23, nós vamos entender que o anjo destruidor não era o próprio Senhor, mas um mensageiro, mensagem de morte, né? Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, né? Para viver. Que executava juízo debaixo, ou como se diz no contexto original, ancorado na mão de Deus, né? E assim sucessivamente. Então, esse anjo destruidor, ele tem missões específicas, né? Depois nós temos também, dentro desse quesito, Jesus fazendo parte dessa questão da hierarquia. José no pé de Jericó, devemos observar vários detalhes, né? Primeiro, é um homem, né? E Josué 5, verso 17, mas aceita aí o culto de adoração divino ao Senhor. Josué capítulo 5, verso 15. O nome o que jamais, aliás, nome não, o que jamais um anjo qualquer aceitaria, né? O segundo lugar, em seu ofício, é o mesmo do que o Messias. Nós vamos ver que seu ofício é o mesmo que o Messias, que guia o capitão do povo, não é? Terceiro, ele imediatamente assume o comando supremo e diz: a batalha há de ser. Como a batalha há de ser? Quarto, em sua pergunta, tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? Em Josué 5,13, parte B, né, está escrito. Então Josué, com a ideia fixa do duelo entre o que estava travando entre israelitas e cananeus, interrogava assim um desconhecido, seria um aliado, né? E assim sucessivamente. Depois nós temos o anjo do altar. Outro anjo do altar que dizia, na verdade: o Senhor Todo-Poderoso, verdadeiro, justo, e são os teus juízos. Apocalipse 16, verso de número 7. O altar celestial em Apocalipse é mencionado nas seguintes passagens: Salmo 6, verso 8, Salmo não, Apocalipse, né? Apocalipse 8, 3 a 5, Apocalipse 9, verso 13, Apocalipse 11, versículo 11, versículo 1, em Apocalipse, aliás, capítulo 14, verso 18, e assim
sucessivamente, né? Então, o altar deve ser o lugar do sacrifício que ficava no pátio dos sacerdotes, né? No pátio dos sacerdotes, né? Era uma outra seção, né? Depois nós temos também o anjo do concerto, os vários tipos de anjos que eu estava falando, né? Então nós vamos ver o anjo do concerto. Eis que envia um anjo, o meu anjo, e reparará o caminho diante de mim, e de repente virá o teu templo, e o Senhor é quem vos buscais, o anjo do concerto. Ok? Mateus 3, verso de número 1. Depois nós temos o livro o anjo da cura, né? Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreus Betesda, né? Então nós vamos, em primeiro lugar, nós vamos ali ali que ele descia depois do movimento das águas e sarava de qualquer enfermidade, conforme está no texto, né? Nós vamos observar o anjo da guarda também. Existe uma pergunta que permeia até hoje, não é? E a pergunta ela vai nos inquirir assim. Existem perguntas quase universal. Quem é o anjo da guarda? Né? Então nós podemos observar quem é o anjo da guarda. Chega até o final e dá ali um nome, né? Custódio, que seria pelo menos um deles. Era uma interrogação feita tanto por dentro do meio evangélico como por fora, não é? E assim sucessivamente. Todos nós temos aí interesse de saber quem é o anjo da nossa guarda, né? O hinduísmo, os anjos guardiães são vistos como sendo a porção superior do próprio ser divino, né? E assim sucessivamente. Depois nós temos o anjo da casa, né? O anjo da igreja. É o ministério desses 7 estrelas, que é visto na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos que está das 7 estrelas, e esses castiçais que viste são as 7 igrejas, no caso, né? Depois nós vamos observar um fator muito interessante. Já estamos terminando o vídeo para não ficar muito longo, tá certo? Porque tem bastante assunto aqui, bastante informações, né? E assim sucessivamente. Então podemos observar que no Antigo Testamento, né, o ministério angelical como era exercido, né? Então nós vamos trabalhar essa proposta, né? No Novo Testamento, não são porventura todos esses espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, né? Isso é os anjos no Novo Testamento. Desculpem, né? Então nós vamos trabalhar no próximo vídeo, finalizando a matéria, já fechando com os anjos caídos, né? Ou seja, os demônios, tá certo? Que Deus em Cristo os abençoe, que o Espírito de Deus continue falando em cada coração. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.